Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio do Anfavea Cast, o podcast da Anfavea que trata dos assuntos do setor automotivo e traz sempre protagonistas do setor. Hoje nós temos o privilégio e a honra de receber aqui Rogério Golfar, um protagonista do setor há muitos anos, e eu passo já direto ao Márcio para introduzi-lo e para já começar essa nossa conversa com o Rogério. Rogério, obrigado, viu? Muito obrigado pela sua presença aqui conosco. O Rogério dispensa apresentação, um dos presidentes nossos da Anfavea que teve maior sucesso na sua gestão durante o período da gestão do Rogério de 2004 a 2007. O Rogério apresentou resultados muito importantes, crescimento, apontava ali para recordes do nosso setor, mas principalmente quando a gente fala inclusive da reforma tributária, naquele momento o Rogério viveu uma das maiores reformas que nós tivemos na área tributária, talvez tão relevante ou quase tão relevante quanto essa que a gente está vivendo nesse momento, que era a unificação do PIS e da COFINS, que inicialmente aquele momento apontava para um tributo em cascata que existia, era 3,65, depois 4,65 em cada fase da produção, para um imposto não cumulativo, que foi uma grande discussão envolvendo o poder público, envolvendo os fornecedores, a indústria automobilística, e isso foi muito acertado, foi um processo muito grande que depois foi estendido para todo o país, mas começou com o setor automotivo. Então, ninguém melhor do que o Rogério para falar desse momento que a gente está vivendo. Rogério, muito obrigado. Aliás, o Márcio começou aquecido já hoje, viu, Rogério? Então, já colocou. Já começar com reforma tributária é ótimo. Né? É verdade. Mas eu quero saber como que foi aquele seu momento de recorde, de desafios. Você imaginava que teria o resultado que teve, os desafios que você teve? Conta um pouco da sua história. Afinal, nós queremos te ouvir. Então, quando você entra na Anfavea, assume uma posição de liderança do setor desse, com toda essa capilaridade, você tem que pensar no que você quer entregar no último dia. Né? O meu discurso de posse, eu falei que eu queria entregar a Anfavea o mercado automotivo com 2 milhões de unidades, pelo menos. A gente estava rodando em 1.200.000, 1.300.000, que era uma queda enorme depois do pico de 2 milhões em 1999. Então, a visão era crescer. Crescer, crescer e crescer. E a gente tinha grandes desafios. Não são tão complicados e tão complexos como a gente tem agora, porque o mercado, a tecnologia, o número de empresas mudou, mas a gente tinha uma série de problemas. A questão tributária, a carga tributária era um problema e continua sendo ainda um desafio para todos nós. Mas a visão era crescer. A gente precisava crescer, a gente precisava ter escala, e essa mudança tributária veio a simplificar e ajudar nesse processo, sem dúvida nenhuma. Né? Tinha uma questão também interessante, que a gente estava fazendo uma transição de uma economia que não crescia, né, com um real forte, por incrível que pareça, né, que nos ajudava na exportação, para um mercado interno que melhorava do ponto de vista até econômico do Brasil, né, mas que botava muita pressão no câmbio. Né? Então, essa mudança, o mercado doméstico cresceu muito, começou a crescer, e o mercado de exportação começou a sofrer a pressão do custo que a gente teve que administrar. Mas no fim o resultado foi um crescimento muito saudável, né? Proliferação de modelos que estavam estagnados, né? E do ponto de vista tributário essa foi uma grande mudança, não foi fácil, muitas simulações, muitas preocupações, a Receita tentando proteger a base, né? Arrecadatória, e se blindar dos riscos, que é a função da Receita, né? E a gente falou, olha, a gente não consegue segurar toda
essa pressão a gente precisa melhorar. No fim, chegamos numa solução muito boa, o resultado foi ótimo, e aí fica o sentido que o setor automotivo é um setor que é uma boa, eu diria, balão de ensaio, né? A gente, se funcionou com o automotivo, vamos em frente. Várias ações de governo, não só na área tributária, você acompanha muito bem. Isso aconteceu primeiro no automotivo e depois se expandiu. Agora, Rogério, eu vejo algumas semelhanças entre aquele período em que você foi presidente e esse, né? Uma das coisas o Márcio mencionou, a questão da tributação, né, das mudanças que se fazem, né? O setor automotivo, ele é muito resiliente, essa é a verdade. Se a gente pegar a história do setor automotivo no Brasil, alguns choques externos aconteceram, por exemplo, o choque do petróleo na década de 70, e aí você teve o petróleo subindo, o gasolina, portanto, subindo, deu ensejo ao álcool no Brasil, ao etanol, aí foi depois o programa do Proálcool, no final da década de 70. No início dos anos 2000, uma nova tecnologia surgiu, Flex, né? Então foi também um choque, né, tecnológico, e hoje a gente também vive uma mudança tecnológica externa no setor. Se juntar aí esse período de tributos, né, tributação e também essa nova entrada tecnológica, eu acho que eu faço uma semelhança entre os dois períodos. Como é que você está enxergando essas novas modificações tecnológicas no setor automotivo, sobretudo a eletrificação? Acho que a gente não pode responder isso sem você olhar o contexto. Vocês anunciaram hoje chegar a 2.600.000, vai fechar o ano com 2.600.000. Naquela época, quando eu terminei o mandato, tinha 2 milhões. Um pouquinho mais para frente já estava em 2.400.000. Estava muito próximo dos volumes que a gente tem hoje. Só que naquela época você tinha um número muito menor de montadoras. Você tinha um número muito menor de modelos, de arquiteturas. Você não tinha um custo regulatório do tamanho que você tem hoje. E está certo, né? Mais segurança, melhor para o meio ambiente, mas tem uma carga, um peso dentro do automóvel muito grande. Então, se você olhar a relação de volumes e a complexidade desse mercado, né, o desafio hoje é muito grande, realmente é muito grande. Isso é uma parte do contexto, né? Nós temos capacidade para quase 5 milhões, então tem espaço aí para crescer. Mas aí você tem a transição energética, né, com todas as tecnologias da eletrificação, que são um grande desafio. Você tem a conectividade, que ainda não chegou muito forte no Brasil. Nos caminhões já chegou, mas nos automóveis não, que vai demandar muito investimento, já está demandando. E você tem os chineses, né, que chegaram no momento de internacionalizar suas marcas endógenas. Então, quando você põe tudo isso, realmente é um desafio enorme, né, e que nós vamos ter que enfrentar. Mas, se você pegar a história do setor automotivo brasileiro, né, a capacidade da cadeia de valor, né, sejam as montadoras, os distribuidores, autopeças, de se reinventar e de reagir rapidamente, é uma coisa impressionante. Então, você pegar, por exemplo, o período que nós chegamos a quase 4 milhões de produção, tá certo? Não faltou peça. É verdade. Isso é um feito, as pessoas não imaginam o que é. Essa resiliência que eu fiz referência. Exatamente. Né, do ecossistema. Você crescer todo ano a tua capacidade, não segurar a produção por falta de insumos, é uma coisa inacreditável, entendeu? Então, é um setor que trabalha e sabe vencer esses desafios. China, como você vê a China hoje? A China, ela assusta o mercado, ela assusta o mundo pelo tamanho da sua indústria, pelo nível que a China tem alcançado na produção dos seus veículos. Mas como que a gente aponta para o futuro, né? O setor está investindo 130 bilhões de reais, mais o setor de autopeças, 50 bi, nós estamos falando de 180 bilhões de reais de investimento no setor. E isso analisando com a China, como que você vê esse desafio hoje, Rogério? Olha, é um desafio gigantesco. Então, o problema é o seguinte, a China tem políticas de Estado de longo prazo.
que são executadas com altíssima qualidade. A China atraiu as montadoras de fora para aprender. Ela desenvolveu marcas endógenas. Ela investiu na tecnologia de fabricação de ferramentas. Matrizes hoje, todo mundo compra da China. Né? Aí, autopeças. Ela dominou o mundo com autopeças chinesas. Os nossos fornecedores também compram componentes chineses. E chegaram num ponto da eletrificação onde eles deram um grande salto. E passaram a ser desenvolvedores de tecnologia, inovadores tecnológicos, ao invés de seguir. E aí eles deram um grande pulo. Então, hoje, nós não estamos enfrentando apenas as montadoras chinesas, nós estamos enfrentando a cadeia de valor chinês, que vai além do setor produtivo. Então, o setor de logística chinês está muito integrado com todo esse sistema. Né? Nós vimos aí anúncio de uma grande montadora chinesa que tem o maior navio de transporte de automóveis do mundo. A gente não vê isso no mundo. Então, realmente é um grande desafio. O Brasil, eu acredito que já é o maior mercado de exportação chinesa de automóveis. Hoje, há uma decisão de Estado de que eles vão internacionalizar as marcas deles. Então, eu acho que nós precisamos entender muito bem essas tecnologias. Eles têm uma escala enorme. Mesmo tirando a escala, intrinsecamente o custo deles é menor. Então, a gente precisa... não há problema que não tenha solução, mas nós precisamos nos estruturar para enfrentar esse desafio competitivo junto com essa transição tecnológica. Eu acho que você trouxe uma série de desafios e de complexidades aí. Você colocou uma camada em cima da outra em vários momentos aqui. A gente falou de tributos, depois falou das novas tecnologias, chegou aqui no cenário internacional, aí especificamente de China. Alguns anos atrás, né, eu tinha algumas conversas com você, traçando alguns cenários. Então eu vou, sem querer fazer um exercício de futurologia, mas hoje, com a sua experiência, vamos pensar que há 10 anos. 2034, dois movimentos, onde estará com esse grau de complexidade a indústria brasileira, se nós não fizermos nada, e onde estará o setor automotivo brasileiro daqui a 10 anos. E depois, o que nós temos que fazer para não chegar em qualquer um desses cenários que você pintar. A gente tem que entender que cada vez mais a compra vai além do produto. Então não é só você comprar um carro. Né? Primeiro, existe, na minha visão, claramente a direção da eletromobilidade. Vai crescer em todos os segmentos, não necessariamente o 100% elétrico, mas o híbrido plug-in, vai ter o elétrico também. Isso vai crescer. E outra coisa, então aí você tem toda a parte da tecnologia das baterias, mas a tecnologia automotiva de uma maneira geral. Mas aí você tem também a parte da conectividade, eletrônica pura e software. Aí tem os semicondutores, mas tem muita coisa eletrônica. Então, o Brasil não domina a tecnologia das baterias e o Brasil não produz componentes eletrônicos. O Brasil não produz tela de cristal líquido, para dar um exemplo pequeno. Agora tem os minerais críticos também no Brasil. Esse é o ponto. Então, a gente tem todos os minerais da eletrificação. Não é? A gente precisa se preparar para isso. Então, eu preciso trabalhar essa indústria da eletromobilidade, né, toda a base de fornecimento da eletromobilidade. Eu preciso trabalhar toda essa estrutura eletroeletrônica que precisa ser adaptada com a conectividade, tá certo? Para que a gente não chegue daqui a 10 anos só entregando o ferro moldado. Ou seja, contribua com uma baixa intensidade tecnológica nos produtos. Esse é o grande desafio que nós precisamos começar a trabalhar.
rápido, né? Então, você vai ter no Brasil várias marcas, como foi no passado. Então, agora estão chegando os chineses. A questão é qual é a intensidade tecnológica que eu vou ter no meu produto vinda do Brasil. Esse é o nome do jogo, tá certo? Porque se a gente ficar sem fazer nada e vamos produzir carros aqui, onde os carros mais tecnológicos vão vir de fora e os grandes volumes vão ser fabricados aqui, onde a gente só molda a casca e a parte tecnológica vem de fora, nós vamos ter uma indústria que não está à altura do que o Brasil merece. Tá certo? Então, o que as pessoas o que a gente talvez não vê muito é esse foco na intensidade tecnológica que eu consigo produzir realmente no Brasil. Não é pegar e montar, né? É produzir no Brasil. Por que eu estou falando isso? Porque o carro está caminhando muito para o lado do celular. Plataforma. E quem são as empresas que sobreviveram? Aquelas que conseguiram inovar. Então, o processo de inovação e de intensidade tecnológica é o que vai definir a sobrevivência das empresas. E é nesse caminho que a gente precisa começar a trabalhar. E só para fechar meu pensamento, o grande desafio dessa nova era que a gente está vendo no mundo todo, não só na indústria do automóvel, é o seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo são todos urgentes. E acontecem ao mesmo tempo. A gente precisa desenvolver essa capacidade, inclusive legislativa, de entender esse processo. Antes de passar para o Márcio fazer uma última pergunta, eu vou aproveitar a sua experiência de Anfávia e vou trazer aqui para o mundo Anfávia. O mundo Anfávia, você sabe bem, é um mundo que tem que se preocupar com a produção local. Não, mas com a produção local, com a necessidade de nós localizarmos. E você falou uma coisa importante agora. Na sua visão, o mundo caminha e os nossos produtos vão caminhar para uma maior eletrificação, qualquer grau que isso enseje, e também para uma maior conectividade. E essas cadeias nós não dominamos, né? Esse foi o seu recado. Do ponto de vista da Anfávia, o que a Anfávia deve fazer se você estivesse hoje, ou pelo menos com a sua experiência do passado, qual o papel que a Anfávia pode ter nesse processo de localização aqui? A gente tem que começar pelo básico. A Anfávia tem que sempre trabalhar pelo crescimento. Tem que crescer. Então, a gente tem que crescer o mercado. A gente precisa ter escala. Então, isso até mais no curto prazo. Continuar crescendo. Mas ele é urgente. Tudo é urgente. Tudo é urgente. Tudo é urgente. É por isso que é bacana. Eu acho que nessa questão da eletromobilidade, a gente não tem uma política de eletromobilidade. O Mover andou muito, trouxe muito. Mas a política de eletromobilidade é um pouco maior do que o setor automotivo. Né? Então a gente tem todos os minerais da eletromobilidade, mas não tem marco regulatório adequado para isso. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, você precisa utilizar esses minerais não só do ponto de vista extrativista, mas para começar beneficiamento disso e desenvolver tecnologia. Certo? A outra questão é que a eletromobilidade ela não faz sentido se a recarga é feita com energia gerada por termoelétrica. Então você não pode esquecer a fonte de energia para apoiar a eletromobilidade. Agora, o Brasil tem uma mina de ouro nesse sentido, né? Então vamos lá. Solar. O Brasil tem sol de norte a sul, de leste a oeste. Né? Mas a gente não fabrica placa solar. Eu não domino a tecnologia da solar. Nós teríamos tudo para fazer isso. Né? Tem muitos questionamentos agora se você pega o Brasil com uma taxa de crescimento adequado aí de 3, 4, 5%, você não tem energia. Entendeu? Ou vai ter dificuldade para ter energia limpa, vamos dizer assim. Então, você trabalhar o solar, você vai nos Estados Unidos, entra numa loja da Tesla,
você vai comprar o carro, mas na loja tem o equipamento solar para você instalar na sua casa. Então, eu acho que a gente tem aí alguns pilares. Tecnologia, né, utilização de minerais, né, transformar os nossos minerais da terra para a produção. Você tem a parte de energia, que é realmente investindo, no caso já tem o eólico, tudo bem, é isso mesmo, mas o solar, você pode botar um solar em tudo quanto é casa. Eu brinco que a gente tem o carro popular e o solar popular, o kit popular, tá? E aí você tem a parte da conectividade, onde a gente pode pensar em semicondutores, mas estamos falando de fábrica de 12, 13 bilhões de dólares, mas tem um déficit gigante de programadores. Eu acho que a Anfávia, na questão da eletromobilidade, ela tem que ter uma estratégia mais abrangente, né? E nos outros pontos, crescimento específico, né, as políticas, questão da tributação do seletivo, que é uma barreira para o crescimento, tá certo? Eu acho que são imediatas também para a gente fazer as coisas caminharem ao mesmo tempo, para que a base de intensidade tecnológica que eu tenho hoje, produzida aqui no Brasil, não chegue lá daqui a 10 anos e a gente descubra que a gente perdeu tudo, ou uma boa parte. Rogério, muito obrigado. E eu, pessoalmente, tenho muito a agradecer ao Rogério em 2 momentos. Tanto quando o Rogério era presidente, eu, na época, trabalhei muito com a Anfávia nesse processo na área tributária, inclusive dessa reforma, e sempre tive um tratamento muito respeitoso, e uma inspiração para mim foi o Rogério durante todo esse processo. E depois, como presidente da Anfávia, o Rogério, desde o primeiro momento, sempre esteve próximo, e eu me aconselhei com o Rogério em momentos muito importantes, quando estava discutindo o futuro do nosso setor e algumas medidas que precisávamos tomar. Então, Rogério, eu queria te agradecer e mais uma vez reiterar a minha admiração, o respeito que não apenas eu, mas que a Anfávia, que todos nós temos por você, e o tanto que o setor deve a você por estar onde nós estamos hoje. Muito obrigado. E muito obrigado a você, é um privilégio estar com vocês aqui, e essas conversas são ótimas. Agradeço novamente a todos que nos assistem, nosso agradecimento também, curtam, compartilhem e também nos acompanhem nas nossas redes, no Spotify e também no Instagram. Um abraço a todos, até o próximo episódio.